rapidamente das questões que foram levantadas. A primeira delas é que eu concordo absolutamente com Vitória quando ela fala da complexidade do processo participativo e do processo deliberativo. E que, sem dúvida, isso é uma agenda de pesquisa que, enfim, tem uma pauta enorme, tem diversos pesquisadores, né, que vêm se dedicando a discutir essa questão, mas eu queria um pouco reforçar a minha crença, pelo menos, de que o formato, a estrutura, o modo de funcionamento, como as democracias ocidentais vêm operando dos anos 90 para cá, eu acho que elas indicam um processo profundo de crise, de fato, nos sistemas de representação. E que me parece que quando a gente se defronta, né, eu estava pensando assim, o caráter desse seminário. O caráter desse seminário é talvez uma das muitas formas de expressão da angústia que diferentes setores sociais têm com relação à maneira como vêm sendo elaborados os processos de definição de projetos para a cidade. Então, eu acho que isso é uma questão fundamental de ser pensada e decorre dela a necessidade imediata de tornar mais poroso o processo de definição dessas prioridades e de elaboração de projetos para isso. Então, assim, pensar hoje para Salvador, né? E aí eu estou pensando do ponto de vista, eu estou pensando aplicadamente, eu não estou pensando nesse momento único e exclusivamente do ponto de vista teórico, mas uma volta à ideia de classe como sendo aquela que mobiliza, né? E que tem a capacidade de equacionar o processo de elaboração do plano diretor, me parece assustador. Me parece assustador porque eu acho que as formas de representação das estruturas de classe hoje, elas são extremamente conservadoras do ponto de vista, inclusive, da elaboração da política social. Então, se a gente pegar propostas de sindicatos, de centrais de trabalhadores, etc., que são, sem sombra de dúvida, importantes, e que hoje tem grande representação no governo, particularmente o nacional e o estadual, a gente tem ainda uma visão de elaboração de política social única e exclusivamente vinculada ao trabalho, que, sem sombra de dúvida, é um elemento importante, mas não é suficiente, do meu ponto de vista, para dar conta hoje da pauta social tal qual ela está colocada. Então, eu acho que o Saflati, ele é sempre extremamente interessante, ele tem um pensamento contundente, eu acho que a gente tem mesmo que, enfim, eu gosto bastante de ver as coisas que ele faz, mas, de qualquer forma, a questão da unificação, eu não sei se passaria exclusivamente pela noção de classe. A unificação, eu não tenho dúvida de que é um elemento fundamental e a gente tem visto outras formas de unificação no movimento social, que, no entanto, são quase como clarões, né? São explosões e que é a sequência disso que eu acho que a gente precisaria investigar, inclusive pelo que aconteceu na Grécia atualmente, que nos deixou, pelo menos a mim, completamente frustrada, do ponto de vista da capacidade efetiva de negociação que decorre de um processo de mobilização social impressionante, né? Impressionante, com uma tentativa de inovação na condução do Estado, que era inovadora e que também foi completamente submetida, né, na relação de forças que se estabeleceu com a União Europeia. Mas, enfim, isso só isso já dá outro seminário, com certeza. Se não vários, né? Porque aí tem a Grécia, tem a Turquia agora, tem o Egito, tem, enfim. A segunda coisa que eu queria, então, reforçar nesse caminho, me disseram uma vez que São Lázaro odeia Boaventura, que ele não entra lá de jeito nenhum. Eu fiquei muito... Boaventura de Souza Santos, pessoal. Aí,
Eu fiquei, quando você falou, eu falei, será que é verdade isso? Que ele é assim, estigmatizado, né? Que não daria conta das questões, enfim, das questões fundamentais hoje que estão colocadas na teoria política, etc. A gente aqui em arquitetura gosta muito dele. Inclusive o Avritzer, né, é um dos grandes coautores do Boaventura. Mas, enfim. Então, eu só queria dizer, falando dessa coisa do Boaventura, é porque eu acho que a cidade, por ela ser um pertencimento de diferentes, se ela não pensar outras formas de estruturação do processo de tomada de decisões, contemplando as diferentes formas de pertencimento, inclusive territoriais, eu acho que a gente tende a reduzir a complexidade desse processo, que, sem sombra de dúvida, é complicado, né? Eu acho que mesmo dentre vários militantes do Movimento Nacional de Reforma Urbana, tem uma questão colocada que é assim, bom, o que seria de fato um processo participativo adequado, que correspondesse às necessidades de expressão de diferentes e, ao mesmo tempo, que fosse capaz de conduzir de forma democrática a tomada de decisões e a execução da tomada de decisões. Então, essa é uma questão realmente que daria anos e anos, e vai dar, né? Espero que a gente possa continuar discutindo uma pauta mais democrática. A outra coisa, com relação ao que Beth falou, eu não sei se a técnica é transversal, porque, na verdade, eu acho que essas 5 dimensões, que é só uma arrumação metodológica, né, digamos, para poder enfrentar a questão, eu tive muita dificuldade em separar uma da outra, porque, na verdade, os limites entre cada uma dessas dimensões, tipo, entre a política, entre a cidadania política e a cidadania econômica, você tem também um nível de sobreposição e de interação, né, que é a mesma coisa que eu vejo com relação à técnica, ao econômico, ao político, ao territorial, etc. E, nesse caso, eu acho importante, eu sempre fico pensando assim, que quando a gente pensa alguma coisa, quando a gente quer dar força política, talvez, a determinada coisa, ela tem que ser tratada enquanto uma questão específica, né? Se ela fica subsumida nas outras, ela, digamos, tem pouca capacidade não, ela diminui a capacidade de polarização das questões. Então, eu diria que elas são extremamente articuladas, né, e, nesse sentido, enfim, fazem parte de um mesmo todo, cuja divisão é única e exclusivamente metodológica. Com relação à captura do Estado, eu acho que a social-democracia conseguiu construir um Estado que tinha na política pública um compromisso social, e aí a relação com o Estado-providência, etc, etc. Então, se a gente... E eu acho que a natureza do Estado é do capitalismo mesmo, eu acho isso, né? Quer dizer, o Estado é um instrumento de dominação, o Estado é um instrumento de opressão, o Estado é um processo, digamos, é algo que foi criado para dar capacidade de estruturação e desenvolvimento do próprio capitalismo. No entanto, né, eu acho que pensá-lo única e exclusivamente dessa forma, você abandona a possibilidade de disputar o Estado, que é o que a gente continua fazendo. E a disputa do Estado não é só uma disputa política do controle do Estado, mas é uma disputa política pela elaboração da política do Estado, né? Então, nesse sentido, eu acho que a captura do Estado, quando eu me refiro a ela, é um pouco esse esvaziamento do sentido social que ele sempre teve e que faz, inclusive, com que ele tenha legitimidade social, né? Porque se ele fosse única e exclusivamente uma ação totalitária sobre a sociedade, ele não teria resistido todo esse tempo. Quer dizer, o Estado também é esse processo de composição que, enfim, várias pessoas se referiram aqui. Armando, eu concordo plenamente com você, eu acho que é parte do movimento de moradores, das associações, etc., invadir a Câmara de Vereadores, invadir no sentido
de explicitar a pauta da política urbana para a Câmara de Vereadores. Eu acho que isso é uma coisa completamente obscura para vários dos vereadores. Acho que, enfim, tem pessoas que, né, tem representantes municipais que abraçam mais essa causa, mas acho que tem quantos vereadores? 43. Então, né, os 6 tradicionais, 6, 8, e aí tem aí 43 menos 6, 37 vereadores que eu acho que, de fato, mesmo considerando que compromissos estejam assumidos em determinadas direções, eu acho que isso é uma pauta assim, extremamente importante de ser feita. Bom, Daniel, acho que o papel da universidade... A universidade tem tantos papéis. Se você soubesse o tanto de coisa que cobram a gente na universidade, rapaz... Mas eu acho também que a universidade tem que ter um papel mais ativo, mais, enfim, né? Inclusive, professor Eliodoro, professor Luiz Antônio e professora Solange são membros importantes da Universidade Federal e da Universidade do Estado da Bahia. Então, acho que nesse sentido essa coisa tem que ser aprofundada, mas já está sendo colocada aqui. E Eliodoro pergunta se tudo deve estar na lei. Eu acho que essa é uma grande discussão também, porque segundo algumas experiências da execução de alguns planos e de alguns direitos, vários relatos que chegam dizem que se aquilo não estivesse explicitado, tudo que estava... se você não tivesse na lei completamente explicitado que aquele direito vigorava, era impossível exercê-lo. Por quê? Porque nesse caso existe uma relação não apenas entre o que está escrito na lei, mas com a interpretação que será feita daquela lei para a sua efetiva aplicação. Então tem aquela velha história de que a lei, na verdade, só existe na barra dos tribunais, né? Só quando ela de fato está sendo aplicada e exercida que ela tem condições de ser efetivamente operada. Então, eu acho que o plano diretor, ele, por um lado, ele incorporou uma série de questões que não eram tratadas do ponto de vista da política urbana nos anos 50, nos anos 60, por exemplo. Você não vê a política econômica, a política ambiental, a política econômica, ambiental, cultural, essas coisas não estão tratadas nos planos, né? Elas não estão integradas com o plano diretor. Não, elas não estavam nos anos 50, 60, até os anos 70, essas questões não estavam integradas no plano diretor. E a partir do momento em que a pauta urbana se torna mais complexa, você acaba tendo que tratar a questão do informal, a questão da habitação que não cumpre os parâmetros legais. Inclusive, nisso, de novo, o Plantur foi pioneiro no Brasil, né? A criação das ápices, das áreas de proteção socioecológica em Salvador foram pioneiras no Brasil, e depois Recife veio depois e conseguiu implantar a política de uma forma muito mais efetiva do que o que tinha sido enunciado aqui. Mas, enfim, então eu acho que... Exato. Tanto que virou 6, as ápices viraram 6, exatamente. E aí tem, então, uma questão da efetividade da política pública em Salvador, né, de como ela é imaginada e depois de como ela é aplicada, que também tem questões aí particulares. Mas eu diria, Eliodoro, que tudo na lei, na medida em que se faça necessário para que a garantia dos direitos possa, de fato, ser efetivada. Por outro lado, né, eu acho que o que a lei do processo de planejamento, que está em vigor, traz, né, não sei, mas de qualquer forma estabelece em que medida uma lei não pode ser alterada, a não ser em casos excepcionais, né, devidamente discutidas, etc., com prazo de validade
colocado. E acho também que a questão da legislação de uso e ocupação do solo não deve estar a legislação de uso e ocupação do solo, evidentemente, no plano diretor, né? Porque aí seria realmente que várias tentativas têm sido feitas nesse sentido, inclusive, né? Mas eu acho que a existência das 3 leis é importante, mas acho que no plano diretor ele se tornou, sim, bem mais complexo do que aquela experiência mais físico-territorial, digamos assim, que a gente tinha anteriormente. Obrigada, pessoal. Obrigado, professora Ana. Por favor, Vitória. Me parece que só houve uma pergunta por parte de Beth. Ela perguntou quais os sujeitos sociais que teriam interesse, né, em mudar esse panorama da... não sei bem o finalzinho da pergunta, você lembra? Que agentes sociais poderiam levar uma direção diferente. É uma pergunta difícil, né? Porque teríamos de ter uma sistematização. Eu estava conversando ontem com uma pessoa do DCE, da UFBA, e aí ela estava me dizendo que anteontem tiveram reunião para discutir o PDDU e que achavam muito importante esse tema de deixar explícito, de nomear os agentes frágeis, né, que nós falamos no começo. Então, tinham representantes do movimento negro, né, que disseram que estava sendo deixado de lado, né? Isso que você fala dessa pluralidade de sujeitos, né? Então, que seria interessante trazer para um debate esses movimentos que têm estão tendo uma prática ativa, né? No movimento estudantil, por exemplo, mulheres, né? Essas frentes. Agora, o que eu vejo por mais que se diga que os partidos políticos estão em crise, depende dos partidos políticos, né? Porque quando nós estudamos o movimento estudantil, que é o nosso caso, nós percebemos que as pessoas ativas do movimento estudantil são pessoas que têm toda uma trajetória de partido político, né? E também acho que é interessante perceber quem são esses sujeitos sociais hoje importantes, né? Então, por exemplo, a ideia da Grécia, do Podemos, na Espanha, né? O Podemos, por exemplo, diz que eles já estavam cansados de ver grandes boxeadores, que seriam o Partido Socialista e o Partido da Direita, boxeando e numa briga interna, né? Então, que eles veem a política de outra maneira. Ao mesmo tempo, eu vejo o movimento estudantil ou o movimento de professores também numa guerra, né? Boxeando também internamente entre grupos partidários, né? Então, nesse sentido, a gente está reproduzindo essa política maior, né? Então, a ideia de grandes sujeitos que seriam interessantes, eu teria dificuldade hoje até de dizer, né? Diante desses partidos que estão aí, né? E dessa ideia internacional também, dessa crítica. Eu não sei como é que vocês viriam aí, seria um tema interessante se a gente pudesse até estender, mas também quem é que vocês veem como esse potencial de sujeitos sociais hoje para uma mudança mais substantiva? Eu tenho dificuldade, mas ainda acho que é via partidos, mas partidos que estivessem se arejando com jovens arejados, com o pessoal do Podemos, mas que também não sei o que vai dar, se vão ser novos boxeadores internos, né? Fica sempre a questão. Bom, eu creio que não... A professora já quer que eu agradeça. Tem o vereador? Por favor, como vereador, a gente encerra.